E o Remo, ele tem uma bala para trazer um jogador, não que ele vá pagar o salário todo do Gabigol, mas uma bala poderia metade, algo do tipo uns 30%, 40%. E essa uma bala o Remo tem. Primeiro, não sei se valeria a pena ele gastar no Gabigol. Segundo, ia ter que fazer um ajuste muito grande no elenco do Remo de trazer Tu já vai começar cedo hoje, mano? Não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, mas eu falo uma coisa é o Gabigol não vir, uma outra coisa tu chega e falar se vale a pena ou não, se o Remo tivesse oportunidade. Não, se fosse a uma bala... da minha vida. Eu apostaria no Gabigol, pô. Não, poderia ser uma... Mas se eu tivesse 50% do salário do Gabigol pra pagar... Não, e o detalhe de que o problema do Remo... Não. O problema do Remo não seria esse financeiro para ir atrás de um jogador desse tamanho. Seria convencer um jogador desse tamanho a vir. Então não é que o Remo não tenha dinheiro para trazer um cara grande. É que tem. Primeiro, se ele tem, ia ter que ajustar todo um orçamento do elenco, trazer menos caras médios e no geral. E aí, a qualidade, é claro que a gente tem uma questão bem de que a gente poderia discutir, né, Rodolfo Souza? Pois bem, o Remo anunciou agora há pouco, Remo. uns 15, 20 minutos atrás, já estávamos aqui do estúdio, e o Remo anunciou a contratação do volante Zé Ricardo. O volante Zé Ricardo, vamos já falar para vocês aqui sobre o Zé Ricardo. Mataus Pauxis, estávamos justamente pesquisando assim que anunciou o Zé Ricardo e nós fomos atrás para conseguirmos passar para vocês aqui. O Zé Ricardo, com certeza, assim como por mim, pelo Mataus, para a maioria de nós é um desconhecido, mas é um jogador jovem, relativamente jovem, um jogador de 26 anos, né, um jogador que estava no futebol japonês, na última temporada 2025 pelo Shonan Bellmare, foram 10 jogos, mas emprestado pelo Kawasaki Frontale. E lá no Kawasaki Frontale, em 2024, foram 14 jogos. Nessa última temporada 25, o Mataus vai ter algumas informações, alguns detalhes para passar, que ele foi, acho que a equipe, né, foi vice-lanterna. Porém, nós fomos no Brasil, jogou em Tombense, Goiás, Boa Vista, Londrina. Indo um pouco mais atrás, nós vimos que ele tem base no Fluminense. E essa base no Fluminense, certamente, como o Marcos Braz, ele tem justamente todo esse conhecimento ali de Rio de Janeiro, né, de jogadores que estavam no Rio de Janeiro, a gente faz essa leitura aqui que o jogador da base do Fluminense tenha tido aí alguma oportunidade de mercado e nessa oportunidade o Remo foi lá, captou o atleta para fazer parte do elenco para a próxima temporada. Volante Zé Ricardo anunciado e fará parte do elenco na próxima temporada. Mataus Pauxis, Rodolfo Souza e aí, Zé Ricardo. Não é um nome de peso que talvez muito torcedor esperasse, né, nesse período natalino, como foi, por exemplo, em 2023, se eu não me engano, Ítalo e Camilo são anunciados nesse período, né? 2024, Pedro Rocha e Felipe Viseu são anunciados nesse período também. E esse ano havia expectativa, o torcedor estava até acostumado já, né, com tal presente de Natal, que muita gente jogava essa ideia, o Remo acabou não apresentando, né? E aí contrata um jogador que, se a gente for pegar, é desconhecido no geral no futebol brasileiro. Beleza, ele passa no Goiás, passa no Tombense, tem base do Fluminense. Quem tá dentro do futebol deve ter sim esse Zé Ricardo no radar, deve ter esse jogador, porque ele é um cara que passou 4 ou 5 anos na base do Fluminense, alguma coisa ele tem, senão ele tinha sido mandado embora. Não estourou no Fluminense, chegou a ser emprestado para o Boa Vista, não deu muito certo. Depois ele vai bem no Tombense, jogando Série B do Campeonato Brasileiro. Vai emprestado para o Goiás no ano de Série A do Goiás, foi 2023, é titular na parte do Campeonato Goiano e acaba perdendo espaço durante a Série A, mas faz 13 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois vai para o Londrina, depois do Londrina vai para o futebol japonês. No Kawasaki tem ali algumas partidas ok. No outro time que me fugiu o nome agora, ele faz 10 jogos e esse time foi muito mal no campeonato japonês. Foram 22 derrotas em 38 jogos, mas ele só fez 10 jogos, ou seja, não fez tantas partidas assim dentro dessa campanha do time. Num primeiro momento, sem fazer uma análise específica da qualidade do jogador, me parece um cara para compor o elenco. Parece um jogador que você fala, pô, beleza, tu vai ter um cara ali que provavelmente uma oportunidade de mercado, o atleta quer voltar, provavelmente né? Tem espaço, né? o empresário deve ter ou outro jogador ou jogadores no Remo, e aí você tem toda uma conexão, ó, tem um jogador tal, o jogador, com custo, né, bem baixo, tal, acho que pode ajudar, mas eu encaro dessa forma, como um jogador que a princípio vem para compor o elenco numa temporada bem extensa, que precisa de jogadores para compor o elenco também, né, várias competições simultâneas, e provavelmente uma oportunidade de mercado com um custo bem baixo, então acho que essa contratação ela vai se encaixando muito nisso aí, né? E é um jogador que pode surpreender pela idade. Existem contratações que chegam como coadjuvante, como jogadores que vêm compor elenco. E vingam, de repente, né, cara? E vingam. Surpreendem, né? Exatamente. Quem não lembra, quando o Manchester United contrata
um jogador de peso e um coadjuvante. Na mesma contratação era Kleberson e Cristiano Ronaldo. O Kleberson era a contratação de peso ali, o Cristiano Ronaldo o coadjuvante. É claro que são contratações só para fazer um exemplo. Mas é um exemplo, cara. E mostrar que é uma oportunidade de mercado. Eu encaro essa contratação como provavelmente uma oportunidade de mercado, um jogador que deve vir com um custo bem baixo comparado com os outros, burro, né? e algo que o Remo está buscando justamente para compor elenco. O Remo ele não tem como contratar 16, 20 jogadores de Série A de peso. Ali, exatamente. Né? Então, disso aí, a metade, pelo menos, vão ser jogadores que vêm para compor elenco, e a outra metade, sim, você vai investir um pouco mais. Sim. A grande questão é essa. Eu vejo por aí. Você, Rodolfo? Não, mas é isso, amigo. É oportunidade de mercado, né, cara? Vai que o cara surpreende aí, né? Tem que... E outra, o Braz... A gente tem... Eu repito, o meu único senão com o Braz foi a questão do tempo que ele demorou para tomar a iniciativa de demitir o Antônio Oliveira. Porque se o Antônio Oliveira sai naquela derrota contra a Ferroviária, o Remo brigaria até o final, não só pelo acesso que veio, por uma série de conjunturas que aconteceram, né, amigo? Marte e Júpiter se alinharam, porque, querendo ou não é comum o time ter 7 vitórias, 2 empates, somente uma derrota naquela sequência de 10 jogos. Mas se o Antônio Oliveira ele sair antes, o Remo brigaria sim pelo título da Série B do Brasileiro. E o Braz trouxe jogadores que a gente não conhecia. Nico, não é verdade? Dessa galera que ele trouxe, eu conheci o Panagiotti, porque também tu não conhecer um jogador que disputou a Copa do Mundo, Roma, Olympiacos, estava no Clube Cluj, que é um dos maiores clubes lá do leste da Europa, um dos maiores clubes da Romênia. Tu tem que saber. Mas ele, nas apostas dele, ele conseguiu trazer jogadores de qualidade. Ele trouxe isso na Série B, apostas, como foi o caso do Freitas, que veio com o Braz, disputou 3 jogos. E isso é super comum, normal no futebol. A torcida também não tem que pegar e ficar já chateada, porque vão vir jogadores com um renome e com um nome que vai passar confiança para o torcedor do Remo. Mas esses outros nomes, essas oportunidades, elas têm que também ser... Claro. Tu tem que apostar também no futebol. Um exemplo claro disso é o Kaique Almeida, né? O Kaique Sim, Almeida lógico. fez o seu primeiro jogo como jogador que veio da base do Fluminense também. Fez seu primeiro jogo como profissional no Remo. Teve ali altos e baixos, o que é normal, mas terminou a temporada titular do Remo. No último jogo contra o Goiás, jogando muito, quase fazendo um golaço de longe. Então, e o Remo está conversando com o Fluminense para tentar renovar o empréstimo, porque o que acontece? O empresário do Kaique, ele não é burro, ele é um empresário. O jogador teve o primeiro momento dele como atleta profissional no Remo. Ganhou valorização. E ele quer saber como é que vai ser utilizado o Kaique no Fluminense. Porque é um menino que tem margem ainda mais para crescimento agora. Ele vai fazer uma pré-temporada com uma pegada totalmente de Série A, né, focado para a primeira divisão. Então, o empresário do Kaique tem o interesse de deixar o jogador no Remo. E é um jogador que a comissão técnica vai ser outra, mas os dirigentes do Remo conhecem o jogador. A torcida conhece o jogador está adaptado. E tem que ser o interesse do Kaique de continuar no Remo. E o elenco do Remo vai ter uma característica, né, André? Como assim? O Fluminense vai ter um elenco muito mais inchado e tem estrelas e tudo mais, então a maior probabilidade... Já contratou um zagueiro que foi no Mirassol. A maior probabilidade do Kaique Almeida ter jogos e sequência é no Remo, né? Até pelo que conseguiu fazer na temporada. Mas a tendência é essa, que venham jogadores, sim, como aposta, venham alguns para compor elenco e também, claro, que venham jogadores e certamente essas negociações estão acontecendo, o Remo está correndo atrás contra o tempo. Por exemplo, o Braz, na própria coletiva dele, e aí é algo que tem que ser falado e ele falou como tem que se falar. Né? Porque assim, muitas vezes a gente fala, Michel, antes para você chegar no papo, bom dia para você, muitas vezes, quando a gente cita aqui jogador A, jogador B, e aí, de repente, daqui uma semana não aconteceu, o jogador não veio, né? E grande parte da torcida, estavam chutando, especulando. Não, o próprio Braz falou o seguinte, por que só se fala quando está assinado o contrato? E o clube está certo. Até ele usou a palavra para não ficarmos desmoralizados. Por quê? Porque quando você inicia uma negociação, está muito perto de fechar, vem outro clube, atravessa e leva, se aquela negociação ficou muito exposta, né, para quem estava negociando, acaba não ficando muito legal. Mas é absolutamente normal num cenário como esse, o Remo está negociando, o Remo está buscando, o atleta recebe uma outra proposta,
financeiramente mais vantajosa ou algum outro motivo mais vantajoso, o atleta vai e não aceita. E aí, o trabalho é justamente esse. Você vai analisar 50, dos 50 analisados, você vai querer 10, dos 10 que você quer, alguns não vão aceitar, outros vão aceitar. Esse é o futebol e o Remo nesse cenário. E buscando jogadores nesse comércio, ele vai enfrentar isso. Isso é absolutamente normal. Então, é normal que o clube não divulgue as negociações e da nossa parte é normal que assim que as informações, e a informação muitas vezes não sai do clube, é um próprio staff do atleta que está negociando ou alguém ligado ao atleta que pega e vaza a informação. Enfim, a informação chega e ela é divulgada, assim como o anúncio oficial do Aleph Manga foi dado recente, mas há tempos já falamos do Aleph Manga. As renovações, por exemplo, do Pavani, Marcelo Rangel, elas foram oficializadas posteriormente, mas há tempos que também já se falava. Então, assim, nem tudo que se fala, é claro que é 100% verdade, mas a maioria das coisas em relação aos jogadores, treinadores, enfim, são negociações que estão acontecendo, que acontecem, mas as dificuldades elas vão existir, é normal. E o Remo, ele nesse mercado de buscar jogadores nessa linha, nessa prateleira A, os clubes vêm e atravessam. Um exemplo claro, vamos dar um exemplo mais recente do jogador que estava com um nome muito forte, Chico da Costa, Mirassol, o jogador pertence ao Cerro. E aí o Santos entra na jogada, vários clubes querem, então assim, você imagina o Remo consultando o atleta, vindo, então tudo isso acaba dificultando. E outra, quanto mais o Remo conseguir esconder os nomes, melhor, porque quando o nome vaza e todos os clubes querem, interessa, o jogador valoriza e aí tudo vai se dificultando mais, né, Michel? Bom dia. Existem dois viés nessa questão, né, desse anúncio, tanto do Aleph quanto também do Zé Ricardo. O primeiro é a expectativa do torcedor quando se chega em uma Série A, e aí alguns, eu não estou dizendo que são todos, mas alguns acabam criticando esse tipo de contratação. Por quê? Porque é um jogador sem tanto nome no mercado, grife, né? Sem a grife, e aí você cria uma expectativa, porque você está com o Brad, você sabe que tem um poder de investimento alto, aí, mas está com tudo isso e só traz esse tipo de jogador, sem a grife e tudo mais. Esse é um lado da torcida. O outro lado da torcida é o que diz: vamos acreditar, vamos esperar para ver o que o jogador... Não conheço o jogador, vamos esperar para ver o que esse jogador vai apresentar em campo, que ele pode nos ajudar no decorrer da temporada. E aí você tem que pagar para ver. Tem que confiar em quem está trabalhando. Tem que confiar o setor de análise de desempenho do clube, né, Michel? Exato. Confiar nessa rapaziada também. Então você tem que confiar naquilo que você trouxe para lhe ajudar. Lógico. Né? São profissionais com gabarito que estão lá no Remo. E eu tô mais nessa área, entendeu? Logicamente que é um cara que não tem a grife, né? Não precisa nem falar. O Aleph ainda tem um pouquinho, mas... E às vezes ter a grife nem é bom em alguns casos. Exatamente. E então, assim... mas eu estou mais por esse lado, de esperar acontecer para ver se vai ajudar, se não vai ajudar. O que eu posso passar para o torcedor e para vocês, que eu não sei se vocês já sabem, mas devem saber com certeza, o Zé Ricardo, ele é do mesmo empresário do Pedro Castro, né? E do mesmo empresário do Jorge, né? E o mesmo empresário do Cuca, né? Então, se você ligar as coisas, tem uma relação, né? Provavelmente foi oferecido. E o que é super normal, né? Não, pelo amor de Deus, eu não tô justamente dizendo pelo fato, como falamos há pouco, de você ter alguém que já trabalha com você, né? Então, se o Remo já fez uma, duas, três negociações com um determinado empresário, e Pedro Castro, por exemplo, independente de rendimento, tá? Mas é um cara que, ao que tudo indica, um jogador extremamente correto, comprometido, sim, treinamento, vai lá, se ajuda. Então, assim, se eu tenho um jogador daquele empresário, se eu tenho um jogador 1, 2, 3, e os jogadores sempre são comprometidos, o Jorge, por exemplo. O Jorge é um cara, que chegou no Remo extremamente comprometido, dedicado, se entrega, marca, dá o máximo. Então, assim, se eu tenho jogadores nessa... Todos esses atletas que vocês citaram desse empresário, não sei o nome dele, tem tudo isso, cara. Exato, então isso que eu estou mencionando. Se eu tenho uma característica de atletas, que são caras que chegam, trabalham sério, se entregam, quando esse empresário vai me oferecer alguém, fulano, eu tenho um jogador assim, assim, assado. Dá uma olhada aí. Exato, dá uma olhada. Eu vou levar em consideração os jogadores que eu tenho desse cara, que são responsáveis, são comprometidos, então tenho certeza, por isso que eu falei, isso é uma oportunidade de mercado e, repito, várias contratações vão acontecer nesse quesito, para compor elenco a princípio, porque o cara pode chegar e arrebentar, porque não tem como você contratar 15, 20 jogadores da primeira prateleira. E eu tenho certeza que o Remo vai anunciar jogadores conhecidos, vai anunciar alguns jogadores que vão ter um impacto maior, mas é necessário que esses jogadores também, nessa linha, eles venham sobre
Alguns sob desconfiança, mas acho que o torcedor, de maneira geral, entende que não tem como o Remo sair fazendo loucura no mercado. O Remo vai ter que ser assertivo e, apesar de todo esse trabalho de análise de desempenho, mesmo assim, você ainda corre o risco do cara chegar e não dar certo, o que é normal no futebol, né, Rodolfo? Com o Pavani, ele vai ser muito útil na primeira divisão, cara. Para mim, o Pavani vai arrebentar na primeira Pavani divisão. vai ser um jogador muito útil na primeira Pelo divisão. estilo de jogo Pelo dele. estilo de jogo, o Pavani é muito inteligente, cara. Para a bola, levanta a cabeça, faz o jogo girar. Porque assim, muita gente olha para a Série B e diz assim, fulano na Série B não arrebentou. Então imagine na Série A. Cara, são características de jogos diferentes. Né? Na Série A, muitas vezes, aquele cara que é mais técnico, ele vai para a Série B e não consegue jogar muito pela característica da Série B, que é mais pancada. E você vai para a Série A, né? Então assim... Cara, o Pavani, ele tem potencial muito grande de jogar né? na Série A. Muito grande. Eu aposto, eu aposto em Pavani e em Pana. Eu aposto nesses dois. Eu quero ver os dois. Eu estou muito curioso pro Pana na Série A. Primeiro, porque uma coisa é você chegar, o Pana, cara, ele chega da Europa no Brasil no meio da competição. Ele chega no meio da competição, olha, tá aqui, vai lá e ajuda. Não, e falando, agora pensa tu sair lá da Romênia, jogando com neve, aí tu vem sem falar português. Cara, tu foi alfabetizado em grego, mano, que é uma escrita totalmente diferente da nossa. Aí tu vai chegar em Belém, que as pessoas não tem não falam inglês. A gente viu isso na COP. Tu chega num lugar quente pra caramba, que chove pra burro, úmido, uma característica totalmente diferente da tua vida, com gramados diferentes da Europa, porque a Europa tem um padrão. Se tu for jogar na Romênia, os principais são tapetes, cara. Aí tu vai jogar numa partida como ele fez no Baianão com o Atlético Paranaense, com grama alta, com a Chapecoense com grama alta, porque a gente aqui no Brasil faz isso, adapta o próprio gramado do nosso time para ferrar o adversário. Na Europa não, é um padrão. Tu tem que jogar naquele padrão de gramado em todo o campeonato. E o cara conseguiu entregar, velho.